Paz do Senhor, irmãos! Hoje estaremos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta, ela vai tratar mais de assuntos pessoais e de ética cristã. Também nos fornece uma boa quantidade de material biográfico, o que ajuda a conhecer melhor a vida do apóstolo. Então, autoria, Paulo. Data, entre 55 e 57 depois de Cristo. A seguir, Paulo saiu de Éfeso viajando via Troade até a Macedônia, onde encontrou-se com Tito. Dali escreveu 2 Coríntios do 1 ao 9 e logo depois 2 Coríntios do 10 ao 13, em 56 depois de Cristo. Propósito e temática dessa carta. Paulo escreve 2 Coríntios para se defender, não só de críticas ocasionais de alguns membros da igreja, mas contra calúnias e acusações com que seus inimigos lhe dirigiam onde quer que pregasse. Vamos então às saudações e ação de graças. No capítulo 1, diz assim, você pode acompanhar aí na tua Bíblia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois primeiros versículos são introdutórios e seguem o mesmo estilo das demais cartas paulinas. Lembre-se que ele tem a sua apresentação antes de desenvolver o conteúdo. Paulo sublinha sua vocação apostólica de homem chamado por Deus para anunciar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, olha a descrição que ele dá de si mesmo. Faz uso do título de apóstolo porque, como afirma Champlin, este fato fora posto em dúvida naquela comunidade cristã. Alguns não estavam aceitando o apostolado de Paulo, porque Paulo não havia estado com Jesus fisicamente. Mas você conhece a história, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Foi chamado, comissionado, vocacionado para a obra missionária e, diga-se de passagem, um dos melhores missionários. Em seguida, Paulo, nos versículos 3 a 7, estabelece um cântico de louvor no qual declara que Deus é o Pai misericordioso e Deus de toda consolação. Então, capítulo 1, do 3 ao 7, você encontra um cântico. A partir, então, do versículo 8, nós já temos uma descrição diferente. Começa a dizer assim: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha só. Pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Mas já em nós, versículo 9, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ali ele tem uma relação e uma descrição do que eles passaram, mais especificamente em Éfeso. Eles foram perseguidos, foram maltratados, foram açoitados tanto pelos judeus quanto pelos éfesos, pelos gentios. Então você percebe mais especificamente pelos soldados romanos. Então você percebe que eles passaram por prisão, por sofrimento. Qual foi a consolação que eles tiveram nesses momentos? A consolação que veio de Deus. Ninguém pôde ajudar eles e nem livrar eles desses castigos. Mas o consolo do Senhor estava no coração deles. É isso que Paulo está explicando aqui. Vamos agora ao capítulo 1, do versículo 12 em diante, que diz o seguinte: por que demorou Paulo a sua ida? Os cristãos de Corinto haviam feito várias acusações contra Paulo, sendo que o apóstolo dos gentios agora se defende. Sua imagem diante dos coríntios não poderia ficar ofuscada por causa de campanhas difamatórias.
Paulo havia prometido de ir visitá-los e ainda não tinha conseguido essa viagem. Aí algumas pessoas começaram a acusar Paulo de algumas coisas e Paulo explica nessa carta todas essas questões. Olha o que diz o versículo 15. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E deliberando isso, porventura eu usei de leviandade? Ou que delibero segundo a carne para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra conosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus, que entre vós foi pregado, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Paulo está orientando sobre as coisas serem corretas, afirmativas. Ou seja, se eu não pude ir ainda, aguardem mais um pouco, que posteriormente eu irei cumprir a promessa. Simples assim. Sua imagem diante dos coríntios não poderia ficar ofuscada, por causa de campanhas difamatórias. Entre as difamações e acusações constavam falta de sinceridade, atitudes egoístas concentradas em si mesmo e em sua sabedoria carnal. Os coríntios também se referiam à sua promessa de visitá-los, que não foi cumprida. Do capítulo 2, versículos 5 ao 13, Paulo exorta sobre a necessidade do perdão. Aqui nós já temos um outro assunto. Lembra da primeira carta que nós estudamos, daquele homem ou moço que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai? Lembra? Paulo chamou a atenção da igreja para que repreendesse e não aceitasse essa atitude com naturalidade. Mas agora ele está tratando de outro assunto. Ele está dizendo o seguinte: só que a partir do arrependimento da pessoa, vocês devem trazê-la novamente ao corpo de Cristo. Então ele nos ensina que o pecado tem que ser punido. Segundo, a pessoa precisa se arrepender, porque com arrependimento ela para com a prática. Terceiro, a igreja agora restabelece essa pessoa ao corpo e à comunhão. Por isso que no capítulo 2 ele vai tratar do assunto do perdão e é a respeito deste fato. Ainda no capítulo 2, do versículo 14, diz assim: a grande defesa do apóstolo Paulo segue-se como um canto de ação de graças. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos leva em triunfo. Paulo agradece a Deus pelo seu ministério e vê os crentes de Corinto como uma prova de seu apostolado. Que triunfo é esse? Olha o que diz. Graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo. Aqui ele está falando das conquistas espirituais, da pregação do evangelho, das pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Se você analisar a história, ricos, pobres, gentios, judeus, muitos aceitaram a palavra. E é esse triunfo que Paulo está se referindo aqui. Paulo continua defendendo seu apostolado, afirmando que seu ministério era realizado com sinceridade. Ele diz que não foi como muitos falsificadores da palavra de Deus. Versículo 17, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então você percebe que havia falsas doutrinas, falsos mestres, falsos ensinadores, e é contra essas heresias que estão tentando se infiltrar nas igrejas que Paulo está debatendo. Vamos à frente. No capítulo 3, Paulo faz referência às cartas de recomendação. Interessante, olha só.
Porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Essas pessoas aqui, esses mestres, eles traziam uma carta e eles queriam ter autoridade sobre a comunidade local, dizendo nós somos recomendados. Aí Paulo está dizendo o seguinte: nós, os apóstolos de Cristo, nós temos o testemunho verídico do Senhor Jesus, pregamos para vocês o Cristo que morreu, que ressuscitou na íntegra, ensinamos vocês e a nossa conduta moral e espiritual, ela é o testemunho vivo. No caso desses mestres aqui, nós vemos que eles apenas com uma carta queriam ter autoridade. Paulo está dizendo que está muito além disso. Por isso que em todas as suas escritas ele trata de conduta moral, conduta espiritual, ele trata de ser um servo. Olha só, eu gosto de ressaltar sempre a sabedoria de Paulo, a capacidade de Paulo, mas sempre se apresentando como servo, nunca tentando se sobressair aos demais e nem maltratar ou ridicularizar a igreja, no caso, a noiva de Cristo. Vamos agora ao próximo ponto. O ensino de Paulo sobre as cartas de recomendação é que o cristão deve ter uma vida de bom testemunho, pois o mundo pagão o julga mediante o seu comportamento. Abrindo um parêntese. Nos nossos dias, nós temos carta de recomendação nas nossas igrejas. Sim. Qual é o objetivo dessas cartas? É entender que a pessoa que está se dirigindo a outra comunidade, que ela esteja em comunhão com a comunidade da qual ela frequenta, participa. O objetivo dessa carta é lembrar a comunhão e lembrar a conduta moral e espiritual da pessoa. Não no caso que estava acontecendo aqui, que eles estavam tentando se impor como mestres. Capítulo 3, ainda, nessa sessão, Paulo fala da superioridade do novo pacto em relação ao antigo. Descreve o contraste entre as duas alianças, a antiga feita por Deus com Israel no Monte Sinai, em comparação com a nova estabelecida através da morte de Cristo. Aqui tem algo muito importantíssimo. Qual é a antiga aliança? É o pacto que Deus fez com o povo de Israel, através de Moisés, quando Deus deu as leis. Qual é a nova aliança? É o pacto de Jesus Cristo com todos aqueles que o aceitam como Salvador e que estes compõem a Igreja de Cristo. Lembre-se que existe uma diferença entre as duas alianças. A primeira aliança, ela tem cunho étnico, ela tem cunho racial, somente os judeus. A segunda aliança, Jesus, após a morte expiatória na cruz, essa aliança é para todos os povos. Por isso que Paulo vai tratar nas suas cartas em geral, que ele fala que é para grego, que é para romano, que é para gentil, que é para prosélito, que é para judeu. Quem quer, quem aceita a graça, a salvação, faz parte da segunda aliança. Vamos analisar agora um contraste entre o antigo pacto e o novo pacto. A antiga aliança e a nova aliança. No antigo pacto, as leis eram escritas em pedras. Lembra? Moisés recebeu as leis de Deus escrito em pedras. No novo pacto é escrita onde? Nos corações. No antigo pacto era uma aliança de morte. No novo pacto é um pacto de vida. Na antiga aliança, ou pacto, que é a mesma coisa, era uma aliança da letra e no novo é uma aliança do Espírito. Por isso que Paulo usa a comparação que nós somos um corpo e Jesus é a cabeça, que na igreja existem ministérios, serviço, dons, enfim. E ele diz o seguinte, e há um só Espírito. No antigo pacto, ela era
inferior em glória, mas no novo pacto uma glória muito maior. Por quê? Por que uma glória maior? Porque nós refletimos Cristo. No antigo pacto, essa aliança era transitória. Agora ela é permanente. Antigo pacto, ministério de condenação. Por quê? Porque a lei condenava. No novo pacto é um ministério de justiça. Antigo pacto, véu no entendimento. No novo, o véu é retirado. Antigo pacto, Israel não podia olhar. Novo pacto, podemos contemplar a glória do Senhor. Antigo pacto, o símbolo era um véu. Novo pacto, o véu é um espelho. Vamos analisar ainda no capítulo 3. Isso aqui é muito importante. Versículo 12 diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não como Moisés, que colocava um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Aqui tem algo interessante, que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava por causa da glória de Deus, o povo não conseguia olhar para ele, ele coloca um véu. Posteriormente o brilho foi apagando e ele mantém o véu no seu rosto. Paulo, entendendo disso, ele escreve o seguinte: não somos como Moisés, que coloca um véu sobre sua face para os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que era transitório. Capítulo 3, versículo 13. Agora o versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar da lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, no caso a lei, o véu está posto sobre o coração deles. Que véu é esse? O véu do entendimento. Aquele véu que foi rasgado no templo, que nos deu acesso ao Santo dos Santos. Eles ainda não avançaram nessa parte que nós, a Igreja de Cristo, já avançamos, porque houve a rejeição do Messias. Versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Olha que coisa interessante. 17. Ora, o Senhor é Espírito, onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Aqui tem algo interessante. Qual é a função do espelho? Refletir a imagem como ela é. O véu cobre e não demonstra o que está por baixo. O espelho, primeiro, ele mostra as nossas imperfeições. Essa é a primeira função do espelho. Às vezes o espelho é bem cruel. Segunda parte do espelho. Eu vou usar uma comparação muito simples. Coloca o espelho no sol. Ele vai fazer o quê? Ele vai refletir o brilho do sol. Eu e você não temos luz própria. Essa luz vem do Senhor. Por isso que constantemente nós somos chamados de servos. Então a nossa função é refletir o brilho de Cristo. Simples assim. Sequência. O poder sustentador de Deus em favor dos seus ministros. Capítulo 4. Pode acompanhar aí na tua Bíblia. Os opositores de Paulo continuavam a atacá-lo, agora argumentando que a sua vida era cercada de fraquezas, pois, como supõem alguns comentaristas, o apóstolo acabara de enfrentar uma enfermidade física. É aquela teologia, da prosperidade, que para você ser servo de Deus, abençoado, você tem que ser rico. Sabe aquela teologia de que você não pode ficar doente? Ora, você é crente, mas você está doente? Você já ouviu isso? E aí eles começaram a dizer assim, não, ele fala que é apóstolo de Cristo, mas está doente. Qual o problema? Por isso que Paulo fala várias vezes que o nosso corpo é mortal, é corruptível, que nós temos que nos vestir da incorruptibilidade. Paulo está dizendo que o que importa não é o que está por fora, falando na composição, tá? Ele diz o que importa é o que nós carregamos dentro de nós, a gloriosa preciosidade, que é a palavra do Senhor Jesus. Em resposta, Paulo admite ser um pregador desprovido de qualquer glória terrena,
confessa com sinceridade sua fraqueza humana, mas afirma não ser o homem desqualificado. Eu posso ter problema físico, que segundo a história Paulo tinha. Eu posso ter doenças no meu corpo, mas espiritualmente e moralmente eu estou bem. É dentro desse contexto que ele está explicando. A vida de Paulo era cheia de aflições, mas ele sabia que, embora seu exterior pudesse se corromper, o interior se renovava de dia em dia. Vamos agora, a partir do capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele explica: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Do que Paulo está falando? Pegue a história dele. Perseguição. Por que Paulo era perseguido? Eu quero abrir um parênteses aqui. Na igreja dos nossos dias, as pessoas não sabem o que é perseguição, com todo respeito. Elas sofrem, têm aflições sim, mas perseguição como nos tempos bíblicos não tem. Aí algumas pessoas dizem assim: eu estou sendo perseguido. Daí você pergunta: o que aconteceu? Não me deram uma oportunidade. Entende? Com todo respeito, uma infantilidade. Porque as perseguições de Paulo era pela pregação dele. Você já foi preso porque você prega o evangelho? Você apanhou porque você pregou o evangelho? Olha só os açoites de Paulo. 40 menos 1, 5 vezes, 195 açoites. Aí ele diz: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo tinha marcas físicas, cicatrizes do sofrimento e dos espancamentos que ele havia passado por causa da pregação do evangelho. Paulo não está passeando, Paulo não está fazendo turismo, comércio, ele está pregando. Mas Paulo fazia tendas, até que os seus irmãos chegassem com ofertas para que eles pudessem se manter. Até isso ele ficou, sim, com Priscila, com Áquila, fazendo o quê? Tendas, para que ele não viesse ser um peso para essa família, que já tinha sido expulso do Império Romano, que também estava enfrentando dificuldades. Por isso eu sempre falo para você, nunca pegue um versículo isolado e crie uma mensagem, uma doutrina. Você tem que pegar a história num todo. Aí você vai compreender como é gloriosa a história, como é gloriosa a revelação, enfim. Por isso Paulo diz, versículo 11, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues a mortes, por quê? Por amor de Jesus. Todas essas prisões, essas perseguições, esses açoites, tudo isso ele passou por amor a Cristo. Aí a partir do versículo 16, quando ele diz: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Olha o que ele diz no versículo 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aí a recomendação dele é: não olhe para as coisas que vocês podem ver. Olhem para as coisas que vocês não podem ver, mas que são eternas. Olha a convicção de Paulo, a visão espiritual de Paulo. Sofre as aflições do corpo, sofre as aflições na alma. Imagina a pressão psicológica que ele e os companheiros dele estão passando, mas o que ele faz? Anima o povo. Prossigam na fé, continue crescendo, continue caminhando. Eu sou fã de Paulo, porque Paulo é o símbolo do espírito livre. Vamos à frente. Agora no capítulo 5, esse capítulo está intimamente ligado ao capítulo anterior e desenvolve a ideia do contraste da glória eterna e a presente vida temporal. Alguns pregadores, no afã de destacarem a importância de nos esforçarmos para morar no céu, aqui tem algo interessante. Falam de ruas de ouro, mansões celestial, isso não é errado, mas muitos desses conceitos de felicidade estão associados com a posse de bens materiais. Irmãos, eu preciso esclarecer algo aqui. Você não vai ter uma casa no céu.
Isso aqui é figurado, isso aqui é simbólico. Aqui, o que você vai ter no céu é um corpo glorificado. Tá, o que eu quero com uma casa no céu? Aí algumas pessoas dizem assim, não, mas eu vi numa visão, eu vi uma casa. Sim, você pode ter visto, não vou questionar. Mas você viu uma representação. Não é que você vai ter uma casa literal no céu. É muito importante compreender isso aqui. O que realmente nos fará felizes no céu é o tipo de corpo que teremos. As pessoas com as quais teremos comunhão, principalmente a presença visível do nosso Rei e Salvador, e não a posse de bens materiais. É disso que Paulo trata no capítulo 5, quando ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre, falando do corpo, desse tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele não está falando de uma casa, ele está falando do corpo. Até porque teremos um corpo glorificado. Bem, vamos na sequência. O versículo 17 ainda diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A partir do versículo 11 ao 21, ele vai tratar do ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? O ser humano pecou, se afastou de Deus, aí ficou Deus aqui, ser humano aqui, Jesus veio, por isso ele é chamado de mediador, morreu, reconciliou o homem com Deus. Todo ser humano que se arrepende dos seus pecados, ele tem nova vida em Cristo. Por isso que aqui diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo nascimento. É importante compreender isso aqui. Vamos agora ao próximo ponto. Cristo morreu por todos. A base da reconciliação é a morte de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Por isso nós pregamos que o caminho para a salvação, ele é somente, e ele existe, e ele vem somente por uma pessoa, chamado Jesus Cristo. Vamos agora ao capítulo 6. Laços entre Paulo e a igreja de Corinto. Após falar de seu amor pelos coríntios, Paulo exorta os crentes a não se misturar com os incrédulos no sentido de participarem do mesmo modo de vida deles. Aí é onde ele faz aquelas perguntas dizendo assim: que comunhão há entre a justiça e a injustiça? Entre luz e trevas? Entre Cristo e Belial? Entre o crente e o incrédulo? Nessa abordagem afirma que nós somos o templo do Deus vivo. Versículo 16. Ele habita em nós e não tem nenhuma comunhão com as trevas. O apelo de Paulo a uma vida santa encerra-se com uma nota positiva, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Como nós podemos compreender essa parte? Mas eu convivo com todos os tipos de pessoas. Sim, você convive em família, você convive na tua comunidade, no teu trabalho, na sociedade. Sim, aqui está falando das práticas. Nós não podemos ter as mesmas práticas de antes. A Bíblia é clara, quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem mentia não mentia mais. Isso é novo nascimento. É só você pegar os textos ali na íntegra e analisar. Promiscuidade sexual não existe mais e assim por diante. É isso que Paulo está ensinando. Vamos agora ao capítulo 7. O apóstolo faz uma diferença entre a purificação e a santidade. A primeira é uma operação instantânea, no caso, a purificação. A segunda é progressiva. Quando você aceitou Jesus como Salvador de coração, você aceitou Jesus, você decidiu, então você é purificado dos seus pecados. Mas para você manter essa purificação, você precisa de um outro estágio que nós chamamos de santificação, que é manter a purificação. Os velhos hábitos vão tentar voltar, Satanás vai tentar entrar no coração novamente, através dos pensamentos, desejos, sentimentos e intenções, e ali vai. E a santificação
É você se manter puro. Pode haver purificação sem santidade, mas não pode haver santificação sem purificação. Em capítulo 7, do versículo 2 a 16, Paulo faz menção a uma carta severa que continha fortes palavras. Aí ele diz assim: foi doloroso para ele repreender e corrigir os coríntios, porque eram seus irmãos e amava. Não obstante, eles haviam pecado e precisavam ser corrigidos. Estudamos isso na aula passada, 1 Coríntios. O líder não pode fazer vista grossa. É fácil para um líder chegar numa pessoa adulta, confrontá-lo e corrigi-lo? Não é fácil. E nós vemos que Paulo também tinha esse sentimento no coração dele. Ele não tinha prazer em corrigir alguém, mas ele tinha o dever de corrigir alguém, já que essa pessoa faz parte agora do corpo de Cristo. Mas, olha só, não obstante, eles haviam pecado e precisavam ser corrigidos. Devido a essas repreensões, regozijou-se quando Tito trouxe a notícia de que eles reagiram favoravelmente à repreensão. Eles aceitaram a repreensão, eles entenderam que estavam errados. E aí, quando Tito chega e fala para Paulo, eles aceitaram a repreensão, eles organizaram as coisas. Aí Paulo fica aliviado. Que bom, estou mais tranquilo agora, usando as minhas palavras. Vamos agora ao capítulo 8, as doações cristãs, coleta para os pobres de Jerusalém. Houve uma dispersão dos judeus, estavam em vários lugares, houve uma fome muito grande nessa época. O imperador Cláudio expulsou judeus cristãos de Roma, e com essa expulsão, muitos tiveram que voltar para Jerusalém, sem casa, sem dinheiro, sem posse. Tinha muita pobreza em Jerusalém nessa época. Por isso que Paulo faz ofertas. Aqui não é dízimo, aqui é oferta na Macedônia, nos crentes de Macedônia e os crentes de Acaia. Qual o objetivo? Levar essas ofertas para Jerusalém para ajudar essas pessoas que estavam passando por dificuldades. No capítulo 9, do 6 ao 15, Paulo apresenta o princípio de toda contribuição. Aí ele explica aqui dizendo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O versículo 7 nos ensina o espírito desse serviço, pois Deus ama quem dá com alegria. O que nós temos aqui, qual é o contexto? Já expliquei. Pessoas carentes, necessitadas. A assistência social é algo que a igreja faz até hoje. Nós arrecadamos ofertas na igreja, arrecadamos roupa, comida e levamos para as pessoas carentes. É um trabalho que nós fazemos até hoje. Qual é o princípio? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Se você semeia bastante, você vai colher bastante. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Eu tenho uma experiência pessoal nessa parte. Eu sempre dei minhas roupas. Roupa, calçado, enfim. E quando eu fui para a obra, Deus falou comigo que iria usar pessoas para me vestir. E eu sempre andei bem vestida. Teve uma época que eu usava muita roupa de marca, roupa cara, que eu não comprava. Mas que Deus falou que iria usar pessoas para cuidar de mim. E ele fez isso. Aqui é o princípio. Claro que você não deve fazer algo pensando no troco. Não. Você tem que fazer com alegria. E a própria vida, as próprias pessoas, através de Deus, irão te retribuir isso. Vamos agora ao capítulo 10. Nessa sessão, o apóstolo dos gentios interrompe as orientações acerca das ofertas e volta a defender seu ministério. Essa defesa segue como uma defesa às diversas acusações feitas por seus opositores, os quais Paulo considerava como sendo falsos mestres e pseudoprofetas. Ou seja, se você analisar, nem eram profetas, se auto-intitulavam, se apelidavam de profetas. Irmãos, sempre existiu e sempre existirá os verdadeiros e os mentirosos. Nós vemos que Paulo, ele defende o seu apostolado por causa dos seus frutos.
Paulo é diferente desses homens aqui que estavam no conforto da comunidade. Quer dizer, eles vieram e disseram: nós somos mestres e profetas, mas eu estou aqui para ter um certo título. A diferença de Paulo são as prisões, são as dores, todo o sofrimento que ele passou pela mensagem que ele carregava. Aí Paulo diz assim, eu não estou tentando me colocar como apóstolo simplesmente para ter um domínio e um controle sobre a comunidade, mas exatamente pelos frutos que ele havia produzido espiritualmente, eu e seus companheiros. Vamos pegar essa galerinha aqui, os falsos mestres. Se colocasse eles numa prisão, eles continuariam pregando o evangelho? Eles acordariam os presos louvando a Deus? Eles pregariam para o carcereiro? Eles continuariam sendo levados ao procônsul, ao magistrado, sendo apedrejado, sendo preso, sendo linchado? Eles suportariam essa pressão? Isso aqui nos traz uma lição muito grande, até nos nossos dias. Tem muita gente por aí que quer ser tratado como mestre, quer ser reverenciado. E essas pessoas estão dispostas a sofrer por amor a Cristo, sim ou não? É dentro desse contexto que Paulo defende o seu apostolado. Não é uma briga por título ou por posição, mas é exatamente comportamento que glorifica a Deus ou que não glorifica. Vamos à frente. Paulo inicia o capítulo 10, disposto a deixar claro que esperava que os cristãos de Corinto não agissem da mesma forma que os opositores de Paulo, ou seja, vocês precisam ter discernimento. Não quer dizer que eles iriam ficar julgando todo mundo, mas discernimento. O que é discernir? É enxergar com clareza. Repito, não é o que eu tento demonstrar ser, é o que as minhas obras gritam ao meu respeito. É o que o meu comportamento fala do que está dentro de mim. Entre palavras e entre obras, entre frutos tem diferença. Quer conhecer uma pessoa? Olhe os seus frutos, simples assim. E aí você vai compreender quem realmente está fazendo a obra de Deus. Outro detalhe muito importante: toda pessoa que glorifica a Cristo, essa é um mensageiro ou uma mensageira do Senhor. Agora, a pessoa que glorifica a si próprio, ignore. Vamos à frente. Paulo espera que a igreja tenha discernimento. A seguir, o apóstolo segue respondendo às acusações dirigidas a ele. O apóstolo afirma que não há correspondência entre a aparência de uma pessoa com a espiritualidade da mesma. Na verdade, sugere aos cristãos de Corinto a não se impressionar com aqueles que aparentam ser espirituais, pois as aparências podem enganar. Paulo escreve que não são os que falam das suas experiências e sucessos que são espirituais, mas aqueles que, pelo seu próprio trabalho, o Senhor os recomenda. Nos nossos dias acontece a mesma coisa. Nós temos pessoas que tentam aparentar espiritualidade. Gente, às vezes eu sou meio crítica nessa parte, mas analise. Por que quando eu pego o altar para ministrar uma palavra ao teu e ao meu coração, eu preciso mudar tom de voz, eu preciso imitar alguém para que as pessoas achem que eu sou espiritual? Isso é infantilidade. Pregue a Bíblia, é o suficiente. Porque quem transforma é o Espírito Santo, quem salva é Jesus. Nós, eu e você, sabe o que nós somos? Servos. Sabe o que nós somos? Vaso de barro. O vaso de barro tem utilidade? Sim, utilidade. Só isso. No momento em que precisar ser usado, o dono do vaso vai lá, pega o vaso e utiliza e depois coloca lá na prateleira de novo e deixa lá o tempo que ele quiser. Não vamos nos comportar como se nós fôssemos o Senhor da igreja, porque nós não somos. Nós somos sim servos do Deus Altíssimo. Capítulo 11. Paulo escreve sobre o caráter de seu ministério.
Ele desejava apresentar a igreja como uma virgem ao seu marido, cuja fé não foi contaminada pela falsidade. A virgindade simboliza que não houve relação sexual com outra pessoa. E Paulo compara a igreja com uma virgem, dizendo: eu preciso entregá-la pura ao seu esposo. Aí ele continua dizendo o seguinte: os acusadores citavam as dificuldades e sofrimento de Paulo em comparação com o sucesso deles como prova de espiritualidade. Mas receberam o título de Paulo de falsos apóstolos e de mensageiros de Satanás. Você percebe que o que nós pregamos, o que nós carregamos dentro de nós, é importantíssimo? Comece a pregar o evangelho genuíno para você ver a perseguição que você vai sofrer. Agora, pregue o evangelho de Satanás. Pregue a mensagem de Satanás. E Satanás não vai te confrontar, não vai te afrontar. Mas se você pregar a mensagem genuína de Cristo, você sofrerá perseguições. Aí Paulo diz para os falsos mestres: vocês são mensageiros de Satanás, são cheios de soberba, de orgulho, de vaidade e de mentira, porque vocês não têm frutos. Paulo mostra que sua credencial de apóstolo não era o sucesso do seu ministério, mas o sofrimento em favor da igreja. Repito, quer ser um pregador do evangelho nos dias atuais? Esteja disposto a sofrer pela igreja. Como nós fazemos isso numa geração que se ressente por tudo, que não vem na igreja porque alguém esqueceu de cumprimentá-lo? Paulo é um sofredor pela igreja e por amor a Cristo. No capítulo 12, Paulo continua a descrever as suas experiências, mas agora se volta para o campo das visões e revelações. Olha só. Fala da sua visão do paraíso e de seu espinho na carne. Aqui tem uma visão linda. Você pode ler na tua Bíblia. Quando ele diz o seguinte: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele diz assim: conheço um homem em Cristo. Ele nem falou que era ele. Que há 14 anos, se no corpo, não sei se fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Nem faço noção do que é isso. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aí ele diz assim, ó, no versículo 7, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Sabe as lutas que a gente passa? É para a gente não se gloriar na revelação de Deus. Repito, somos servos do Deus Altíssimo. Somos espelho para refletir a sua glória e não a nós mesmos. Então, no capítulo 12, Paulo descreve a sua experiência extraordinária de um arrebatamento de espírito, do que ele viu e da luta que ele passa no seu corpo, no seu físico, no seu psicológico, para não se gloriar. Aí ele diz assim: a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos agora, versículo 10. Pelo que sinto prazer, olha só, Paulo sente prazer no quê? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Resumindo tudo que ele passou, o único foco, o único objetivo era a sua vida com Deus e a mensagem que ele transmitia. Finalmente, no capítulo 13, Paulo fala de seus planos de retornar pela 3ª vez a Corinto. A exortação final de Paulo é um apelo à comunidade cristã ou à unidade cristã com a garantia de assim viver. Aí ele vai dizer o seguinte: o Deus de amor e de paz estará convosco.
capítulo 13, versículo 11. A saudação final de Paulo inclui o costume do ósculo entre os irmãos e a saudação resumida de todos os que estão com Paulo. Então, agora, no capítulo 13, ele se despede dos irmãos e com algo que é local, que é cultural, o ósculo santo, o qual era beijar o rosto. Então, Paulo encerra. Por fim, na bênção apostólica, derrama palavras que por si só são carregadas de teor teológico. E ele diz o seguinte: graça de Jesus, amor de Deus e consolação do Espírito Santo. Ele fala da Trindade aqui e se despede desejando as bênçãos do Eterno sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.